E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco, em nova vida explodida. Mesmo quando é assim pequena, a explosão como a ocorrida. Mesmo quando é uma explosão, como a de há pouco, franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Meu nome é Raíssa Lima e essa daqui é a nossa primeira aula para os nonos anos do Ensino Fundamental de Língua Portuguesa, Apreciação e Réplica de Textos Literários, parte 1. Primeiros passos. A gente vai começar não com o texto literário diretamente. A gente primeiro vai começar com uma análise de algumas capas e imagens de uma adaptação do livro Morte e Vida Severina. Então se liga aí, dá uma pausa no vídeo para responder as questões que a gente está propondo para vocês. Elas vão aparecer agora na sua tela. Observe as imagens de dois personagens da adaptação do livro Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto e responda as questões a seguir. Primeiro, as capas representam dois personagens. O que os desenhos têm em comum? Segundo, a partir das ilustrações e do título do livro, do que você acha que o livro fala? Já está pronto para as respostas? Elas vão aparecer aí para você também. Bom, mas a gente agora só vai dar a resposta da primeira questão. O segundo, a gente vai construir a resposta juntos durante a aula. As principais características dos dois desenhos são desenhos em preto e branco, sem olhos e com traços muito simples, mas muito bem elaborados. Então, qual será o tema do livro? O que é que você acha? Do que fala o livro Morte e Vida Severina? Primeiro de tudo, a gente vai dar uma pausa para falar um pouquinho sobre João Cabral de Melo Neto. Quem foi ele? João Cabral de Melo Neto foi um escritor pernambucano. Conhecido como poeta engenheiro, ele ganhou notoriedade com o poema Morte e Vida Severina e tantos outros poemas sobre o nosso rio Capibaribe. De maneira racional e equilibrada, João Cabral se destacou por criar belas imagens, sem esquecer da sensibilidade poética e de engajamento social. Então, vamos direto para o texto agora? Nada melhor para conhecer um autor do que se dedicar primeiramente ao seu texto literário. Então, primeiro, se liga aí no texto que vai aparecer na sua tela e acompanha a leitura junto comigo. Somos muito severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. De acordo com o texto que a gente acabou de ler, dá uma pausa no vídeo e responda essas questões prévias para a gente poder chegar a uma conclusão de qual é o tema. As questões vão aparecer agora para você. Quais são as características físicas de todos os severinos? Segundo, em que região do Brasil é comum ter muitos severinos? Terceiro, quem são os severinos da vida real? As características físicas de todos os severinos, de acordo com o texto que a gente acabou de ler, são as seguintes: cabeça grande, ventre crescido, pernas finas e sangue ralo. Em que região do Brasil é comum ter muitos severinos? No sertão do Nordeste brasileiro. Quem são os severinos da vida real? São todas as pessoas que têm que lidar com a fome, seca e morte vinda por todos os lados, quase todos os dias. E agora a gente vai seguir em frente. Para poder a gente entender melhor a fama e a notoriedade de João Cabral de Melo Neto, eu trouxe aqui para vocês alguns textos que mostram como que o Morte e Vida Severina circula não só pelo Brasil, mas pelo mundo, certo? E as opiniões de algumas pessoas sobre eles. Então, primeiro, a gente vai dar uma lida no resumo do site Amazon, que é um site que vende diversos livros. Então, se liga aí que o resumo vai aparecer para você agora na tela. A gente vai ler junto para responder a duas questões, coisa fácil, coisa rápida. Compre e comece a ler a amostra digital deste livro enquanto espera ele chegar. Os poemas escolhidos para integrar esta coletânea desnudam os elementos fundamentais da obra de João Cabral de Melo Neto. Morte e Vida Severina.
Poema que dá nome ao livro é a obra mais popular de João Cabral e aborda o tema da seca nordestina, dando voz aos retirantes que fazem o duro percurso entre o rio Capibaribe e Recife. Qual o objetivo do resumo feito pelo site da Amazon? O texto ele é feito para pessoas que já leram o livro ou para quem ainda não leu o livro? Se liga aí nas respostas que estão aparecendo agora para você. Bom, o objetivo do resumo feito pelo site da Amazon, assim que você acessa a página do Morte e Vida Severina, é apresentar o conteúdo do livro e seu autor para seus clientes, ou seja, possíveis leitores do texto. O texto é feito para pessoas que já leram o livro ou para quem ainda não leu? Provavelmente para quem ainda não leu o livro Morte e Vida Severina. Quem já leu, escreve outro tipo de texto e procura outro tipo de texto, como os que a gente vai ver agora. Observe agora os textos que a Amazon também coloca na mesma página de venda do Morte e Vida Severina, mas que agora são avaliações de leitores. Leitores, inclusive, que são conhecidos. Eu trouxe 2 textos para vocês, dá uma olhada agora neles. Triste recomeço de uma vida finada. Talvez seja dos livros mais antagônicos que já tive o prazer de ler. Como pode uma obra tão curta impactar tanto? Morte e Vida Severina conta a epopeia do sertanejo severino, que desistindo do sertão para migrar para a cidade grande, Recife, em busca de sobrevivência, encontra pelo caminho apenas miséria e morte dos demais severinos ao longo do seu percurso. Tem outra avaliação também. Leitura continua necessária e continua impactante. Leitura muito necessária ainda hoje, 2019. Século XXI. Engana-se quem acha que a narração trata de assuntos passados e enterrados. Quer conhecer um pouco mais sobre o Brasil? Comece por essa obra. Eu coloquei algumas questões para vocês tentarem responder sobre esses 2 textos. Então, dá uma pausa no vídeo, volta um pouquinho, dá uma lida nos textos, volta para ler as questões que estão aparecendo aí para você e tenta responder. Daqui a pouco eu volto com as respostas. Então, agora as respostas vão aparecer também para você aí na tela. Primeiro, as pessoas que escreveram esses textos já leram o livro Morte e Vida Severina? Sim, isso é afirmado no primeiro texto, o já li, em que a pessoa que faz a avaliação coloca essa marca, e o segundo diz que o livro ainda é uma leitura necessária, ou seja, marca que ele também já leu o texto, e inclusive acha o texto muito atual. Segundo, os textos de avaliação se aproximam do resumo ou são diferentes? São diferentes. As avaliações que acabamos de ler trazem o que as pessoas que já leram acharam do texto, ou seja, suas opiniões sobre a obra de João Cabral de Melo Neto vão além do mero resumo para aquela pessoa que não leu. O objetivo do resumo era apresentar o conteúdo do livro. Qual é o objetivo dessas avaliações? Expressar a opinião dos leitores sobre a obra. Por que você acha que o site Amazon publicou esses textos na página destinada para vender o livro de João Cabral de Melo Neto? Facinho! Para convencer os clientes a comprarem esse livro maravilhoso do João Cabral. Ficou curioso para conhecer um pouco mais da obra de João Cabral de Melo Neto? Então se liga na dica. Você pode ler o livro, mas não perde também de assistir a adaptação do Morte e Vida Severina para a história em quadrinhos, que também ganhou, adivinha o quê? Uma versão animada. E o melhor, ela está disponível gratuitamente no canal da TV Escola no YouTube. A gente vai deixar o link disponibilizado para vocês no box de informações. Muito obrigada e até a próxima aula!